Até onde o petróleo vai levar você? Impactos ambientais por petróleo. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. Se hoje o petróleo e seus derivados são um dos maiores poluentes, por que não substituí-lo por algo mais coerente? Bernardo Cavalcante. Em meio a protestos, o mundo se vê cada vez mais perdido com o óleo sobre nossas cabeças. Todo mundo pode fazer algo para reparar o mundo, já que todo mundo faz algo para destruí-lo. É falando de destruição do mundo que recordamos os principais acidentes envolvendo vazamento de petróleo. O caso mais conhecido, que mudou a história da exploração, foi o do Golfo do México. Relembre agora esse acidente. O derramamento de petróleo no Golfo do México foi grave. Mas quão grave ele foi? Vamos relembrar? Às 22 horas do dia 20 de abril de 2010, uma explosão na plataforma de petróleo arrendada pela empresa British Petroleum matou 11 funcionários no Golfo do México. 2 dias depois, a plataforma afundou na costa da Louisiana, sul dos Estados Unidos. Um sistema automático deveria ter fechado imediatamente uma válvula no fundo do mar. Deveria, mas não fechou. O equipamento de emergência falhou e quando a plataforma afundou, a tampa do poço ficou aberta e o petróleo cru começou a vazar, formando uma enorme mancha negra. O vazamento de óleo prejudicou a fauna marinha, o turismo e a pesca na região. Pela sua extensão, esse foi considerado o pior vazamento de petróleo da história dos Estados Unidos. A partir daí, um desastre ambiental sem precedentes chamou a atenção do mundo. Foram várias as tentativas de fechar os focos de vazamento e muitos os fracassos. Quase 3 meses depois, o vazamento foi contido. Contudo, nós temos que nos perguntar: quantos desastres dessa proporção podemos aguentar? O que fazer para evitar tragédias dessa natureza? E isso fica uma lição para que o desenvolvimento acompanhe, a tecnologia possa acompanhar. Quando desenvolver um projeto, desenvolver também técnicas que possam conter possíveis acidentes, como é aquele caso. O Greenpeace chegou aqui na região do Golfo do México poucos dias depois da explosão da plataforma da BP, a Deepwater Horizon. Nesses 3 meses, nossos times trabalharam para levar a verdade sobre o que está acontecendo aqui para o resto do mundo, documentando os impactos na flora, na fauna, assim como nas comunidades e na economia local. Nós também realizamos trabalhos de investigação para descobrir a verdade e ações contra a exploração de petróleo no Ártico. Nesse mês que eu passei aqui, eu pude ver em primeira mão os impactos que o óleo tem causado. Foram dezenas de pássaros que eu vi serem retirados mortos da água. Várias pessoas com que eu conversei que perderam seus empregos e vários negócios que fecharam as portas. Essa praia aqui, por exemplo, deveria estar cheia de gente, porque é verão aqui nos Estados Unidos, mas está vazia. Se as companhias de petróleo continuarem a forçar os limites da tecnologia para chegar até o óleo, as chances de um acidente como esse acontecer não só aqui, mas também no Brasil aumentam a cada dia. É importante lembrar que a gente só precisa de um acidente como esse para ter impactos que vão durar por gerações. A única maneira de evitar que isso aconteça é parar com a exploração de petróleo em águas profundas e começar uma revolução energética que vai usar fontes renováveis como o vento e o sol para gerar a energia que nós precisamos.
Uma tragédia ambiental de dimensões desconhecidas. O vazamento de petróleo da bacia de Campos pode ser bem maior do que o admitido pela empresa americana Chevron. A Polícia Federal vai indiciar a Chevron pela contaminação. O delegado responsável pelo caso está convencido de que a empresa não está fornecendo todas as informações. Enquanto os advogados diziam que o problema estava controlado, funcionários na plataforma contaram outra história. O técnico contratado pela empresa para fechar a trinca que se abriu no fundo do mar disse à minha equipe que não havia previsão para este fechamento. Se condenada, a empresa pode ser proibida de fazer contratos com o governo e os responsáveis presos. Um dos maiores problemas é a dificuldade de acesso. A Polícia Federal demorou 4 dias para chegar até o local. E mesmo assim não teve uma noção exata do vazamento. Isso porque o helicóptero cedido pela Chevron não tinha autonomia de voo suficiente para ir até o fim da mancha e voltar ao continente. De acordo com a empresa, a mancha teria 163 quilômetros quadrados, o equivalente a quase a metade da Baía de Guanabara. O vazamento começou em 8 de novembro, a 1.200 metros de profundidade, por uma rachadura de 300 metros aberta na rocha, perto do ponto de perfuração. O presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras diz que houve falha operacional. Ao se produzir uma sobrepressão que o reservatório não suportou. Então eles hoje não sabem exatamente onde rompeu, mas que rompeu por conta dessa operação errada. A qualidade dos equipamentos também pode ter contribuído para o acidente. Numa reportagem publicada em 2008, o Wall Street Journal diz que a plataforma alugada pela Chevron é ultrapassada e inadequada para perfurações em águas profundas. O fato é que nos Estados Unidos, a British Petroleum vai ter que desembolsar 32 bilhões de dólares em indenizações e outras multas por conta do vazamento que aconteceu lá no litoral americano, numa de suas plataformas. Aqui, até agora, a Chevron sequer as informações verdadeiras está fornecendo. Em nota divulgada agora há pouco, a Agência Nacional de Petróleo informa que imagens submarinas indicam sucesso na concretagem para deter o vazamento e que o problema foi causado por uma falha operacional da Chevron. Petrobras detectou hoje um vazamento de óleo num poço na área do pré-sal, no litoral paulista. O vazamento ocorreu durante um teste num poço da camada pré-sal na Bacia de Santos. Um navio plataforma realizava uma coleta de dados a 275 quilômetros da costa de São Paulo, onde a profundidade é de 2.140 metros. O acidente aconteceu quando houve o rompimento da coluna de produção, que interliga o poço no fundo do mar e a superfície. Em nota, a Petrobras disse que após o problema, o sistema de segurança fechou automaticamente o poço, que está em condições seguras e que não há possibilidade do petróleo chegar à costa brasileira. A estatal informou ainda que acionou imediatamente seu plano de emergência e que foram mobilizados todos os recursos necessários para o recolhimento do petróleo no mar. A estimativa inicial é de que foram derramados cerca de 160 barris de petróleo no mar, volume considerado pequeno. Em novembro do ano passado, 2.400 barris de óleo vazaram de um poço da empresa americana Chevron na Bacia de Campos, quantidade 15 vezes maior do que no vazamento de hoje. A Agência Nacional do Petróleo, o IBAMA, devem mandar equipes para o local nesta quarta-feira para investigar as causas do acidente, avaliar a dimensão do vazamento e as consequências para o meio ambiente. A produção do navio plataforma está suspensa até a conclusão desses trabalhos. O petróleo é uma substância líquida encontrada na natureza e utilizada para inúmeras finalidades, como para obtenção de combustíveis, medicamentos, solventes, óleos, lubrificantes e outros. A poluição por petróleo e derivados é uma consequência inevitável do enorme volume que este recurso energético básico para a nossa civilização é transportado e produzido anualmente.
Um dos problemas mais sérios de poluição marinha é causado pelo derramamento de petróleo no mar, devido a vazamentos nos navios petroleiros ou a lavagens de seus motores e reservatórios diretamente na água. Estima-se que aproximadamente 6 milhões de toneladas de petróleo são despejadas no mar a cada ano. Terríveis episódios envolvendo derramamentos de petróleo deixam até hoje marcas no ambiente onde ocorrem. Como o petróleo é uma substância densa, viscosa e escura, prejudica todo um ecossistema, afetando diversas espécies presentes nos níveis de profundidade do mar. Quando ocorre um derramamento ou vazamento de petróleo no mar, por ele ser denso, acaba cobrindo a água e impedindo a passagem da luz, o que faz com que as algas parem de fazer fotossíntese, parem as trocas de gases entre ar e água e comece uma reação em cadeia que vai matando espécie por espécie, de acordo com a sua localização, dependência e nicho ecológico no ecossistema marinho afetado. Depois de tantos estragos causados por esses derramamentos, o pior é fazer a limpeza e a reparação da área afetada, o que pode levar meses, talvez até anos para terminar, dependendo do tamanho e de que área está em questão. Existem várias técnicas de combate à poluição dos oceanos pelo petróleo. O afundamento, a utilização de detergentes, a combustão, a recolha mecânica por intermédio de bomba, a degradação biológica. Quais seriam as consequências do vazamento para o meio ambiente? Bom, o tipo de dano vai variar de acordo com o organismo que foi afetado. De acordo com o tamanho, o porte do organismo, você pode ter uma intoxicação aguda e a morte do organismo logo a seguir, ou mesmo efeitos crônicos, seria uma intoxicação, pode levar à morte do organismo a longo prazo. Mesmo que o organismo não venha a morrer a curto, médio ou longo prazo, algo vai acontecer de uma extrema gravidade, em especial para a sociedade, que é a magnificação trófica, é o processo em que os poluentes vão se concentrando na cadeia alimentar e acabam por se manifestar no predador de topo, que no nosso caso somos nós mesmos, a espécie humana. Quanto tempo a natureza leva para se recuperar? Bom, na verdade a natureza não se recupera. Okay? Esse tipo de impacto ele é irrecuperável. A natureza ela vai passar por uma série de modificações, transformações, e no final das contas esse ecossistema acaba por se estabilizar num outro nível de estado geral. É possível que haja exploração de petróleo sem prejudicar o meio ambiente? De forma alguma. A exploração de petróleo ela produz consequências negativas, seja de curto prazo, seja de longo prazo, mas essas consequências negativas não se restringem unicamente à esfera ambiental, elas acabam por afetar também a esfera socioeconômica. Atualmente, temos consciência que a degradação de um ambiente qualquer provoca vários impactos, de baixa ou alta relevância, mas que somados podem levar ao desaparecimento de ecossistemas inteiros. Portanto, devemos lutar para levar ao público a necessidade de se conservar os ecossistemas existentes e que utilizar é necessário, mas de forma sustentável, onde se possa usufruir dos recursos naturais existentes sem os extinguir da terra, legando-os para as futuras gerações.